Que abra a tua palavra, a tua Bíblia, em Jeremias capítulo 15, apenas o verso 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso 1. Amém, queridos? Jeremias 15, 1. Diz assim o texto sagrado: Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim, não estaria minha alma com este povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Amém, amados? Disse o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Vamos ver o que é que o Espírito quer nos levar nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, vem nesta hora ministrar, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ó Deus, eu só sou apenas um canal, um pequeno canal, que me coloca, ó Pai, desimpedido, mas eu creio, ó Deus, que a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e das medulas, e é poderosa para discernir as intenções do coração, e nada há encoberto diante de ti, da tua palavra. Por isso, ó Deus, passa a revista nesta manhã ao teu exército, à tua igreja aqui, onde estiver, ó Deus, uma situação que precise da tua palavra entre agora como cura, entre como esclarecimento, como renovação, como restauração. Ó Deus, como aqui já foi clamado, que o Senhor venha levantar o teu povo, venha despertar, porque o tempo está cumprido, o reino de Deus, ó Deus, é chegado, a tua volta, ó Deus, é iminente, e nós queremos estar, ó Deus, com o Senhor naquele grande dia, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amado, esse é um dos versículos pouco pregado e desafiador na Bíblia, porque para entendermos o que o Senhor fala ao profeta Jeremias, vamos precisar primeiro entender o cenário que o profeta Jeremias vivia, quando o Senhor usa nessa palavra, entendermos quem foi Moisés e Samuel diante do Senhor, entendermos por que Deus cita esses 2 servos do passado como exemplo de fidelidade. Essa é a parte principal da nossa mensagem. E por fim entendermos por que nem mesmo mediante o clamor deles diante de Deus, Deus mudaria essa sentença nos dias de Jeremias. E aqui, amados, vamos entender que há situações específicas, Paulo fala isso até no Novo Testamento, em que o próprio Deus disse, por tal caso, eu recomendo que não ore. Mas são casos específicos, eu não vou entrar no mérito agora para não fugir. Mas aqui é um exemplo no Velho Testamento que Deus diz, ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, eu não mudaria. E por que Deus fala Moisés e Samuel? Interessante, né? O Senhor podia falar assim, olha, ainda que Sansão e Gideão, 2 homens abençoados, morreram na fé, já estão na glória, mas não tiveram a importância de Moisés e Samuel. O Senhor podia dizer, ainda que Jefté e Ruth, 2 servos também estão na glória, abençoados, mas não têm a importância na terra de Moisés e Samuel. Deus podia falar, ainda que Miriam e Noemi, idem, amado, estão na glória, cumpriram o seu papel. Ou Deus podia falar, ainda que Davi e Asaf, Davi, homem segundo o coração de Deus, matou um leão, matou o gigante, matou um urso, reinou Israel 40 anos unificado, mas Deus falou assim, ainda que Moisés e Samuel. Então há uma diferença, isso que o Espírito quer nos levar, qual é essa diferença para chegarmos até nós nesta manhã. Mas para entendermos, amado, Jeremias profetizou em Judá no século 7 e 6, ali nesse íntere, um período de declínio espiritual muito grande do reino do sul de Israel, de Judá. Ele era filho de Ilquias, nasceu na cidade de Anatote, um território de Benjamim, um território sacerdotal.
por volta de 650 a.C. E era aproximadamente Anatóte, uns 3 quilômetros de Jerusalém. E ele profetizou durante 40 anos, ele foi contemporâneo de 5 reis. Ou seja, durante todo o período profético de Jeremias, passaram 5 reis em Judá. Passou Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Mas, amado, no dia 16 de março do ano de 597, ocorreu um fato de impacto muito grande na nação. O rei Nabucodonosor invade Judá. Você já conhece a história. Invadiu por quê? Para levar cativo. E levar cativo por quê? Porque era uma sentença de Deus. Eu já preguei aqui, só vou pincelar, não vou me adentrar. Deus tinha dito a Israel que se não deixasse a terra descansar, nos períodos de jubileu, Deus levaria o povo cativo para uma terra estranha, até que a terra descansasse o tempo que ele determinou. E dessa ordem, lá em Levítico, passou 490 anos, como o jubileu é sempre 50 e 50 anos, contou-se 70 anos que o povo não cumpriu, não deixou a terra descansar. E Deus envia Nabucodonosor, e Nabucodonosor leva o povo cativo, e a terra teve que descansar, porque se não for como Deus quer, já diz o ditado, há de ser como Deus quiser. Quem pode dizer amém? A vontade de Deus é soberana e absoluta. Queira Satanás ou não, aquilo que está determinado se estabelecerá. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja marchará vitoriosa, mesmo com as nossas deficiências, o Senhor vai nos sustentar. Como aqui já foi falado pela boca da irmã Eva, do pastor Marco, as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Até vem, parece que vai ser aquilo tudo, mas no tempo certo, amado, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nosso Deus, Ele é soberano. Ele é o Deus que determina. A sua voz é voz de majestade. O Salmo 46 diz, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Louvado seja o nome do Senhor. E diante daquele incidente drástico, internacional que aconteceu na nação, imagine, nós estamos aqui no Brasil, se uma nação poderosa invadisse o Brasil, levasse cativo todos os sábios, os estudiosos, matasse os homens de guerra, deixasse só velhos, meninos, crianças. Veja que impacto isso tem. Amados, Israel era uma nação pequena territorialmente, não se compara ao Brasil. E ali o povo agora estava em cativeiro. E o Senhor chega a Jeremias no capítulo 14 e diz, disse mais o Senhor, não rogues por este povo. Jeremias entrou em conflito. Porque qual é o caminho? Olha, a situação está difícil, temos que orar. Amém. E a oração do justo pode muito ser feita. Mas a vontade de Deus, ela é soberana. E aí Deus chega e diz, para Jeremias entender, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, por este povo eu não vou mudar aquilo que está determinado. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, quando Ele decreta, tem que se cumprir. Por isso, amado, tem decretos de Deus que eu podia citar aqui. Há um decreto do Senhor a nosso respeito, que todo aquele que nele crê será salvo. Você já está debaixo dessa promessa maravilhosa. Há o decreto dele que no tempo certo a trombeta vai soar, Jesus virá nas nuvens para nos buscar. Você está nessa promessa. Olha, passarão os céus e a terra, a palavra dele não hão de passar. Tudo que é no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não são do Pai, sim do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas cada um de nós, você e eu que faz a vontade do Senhor, subsiste para sempre. Tudo isso vai se cumprir, porque é a palavra que sai da boca de Deus. Mas, amados, para entendermos que tirando Cristo, Cristo é incomparável. Aqui já foi cantado na canção, a irmã Alessandra cantou, Ele é incomparável. Quão lindo o nome dele é.
nada se compara a Cristo. Tirando Cristo, no qual o escritor aos Hebreus gastou 3 longos capítulos para enaltecer Cristo superior ao ministério dos anjos. Um dos textos mais lindos da Bíblia, que ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nos últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. E feito mais excelente do que os anjos. Ele vai levar o capítulo primeiro todo, dizendo por que Cristo é mais excelente do que os anjos. Ele diz assim: a qual dos anjos Deus disse jamais, assenta-te à minha direita, até que põe o inimigo por os cabelos dos seus pés. Mas em outro tempo disse: todos os anjos de Deus o adorem. Cristo é maior do que os anjos. Amém, amado? Incomparavelmente. Louvado seja o nome do Senhor. Depois o escritor aos Hebreus vai levar outro capítulo para dizer que o ministério de Cristo é maior do que o de Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa é aquele que edificou. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amado, Cristo é inigualável. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus nessa manhã, amado. Amém? Aleluia. Cristo, só Cristo. Inigualável. Aleluia. Então, tirando Cristo, que é Deus e também se fez homem, dos homens, o Senhor está dizendo no capítulo 15 que Moisés e Samuel têm diante dele algo diferente. E eu quero pregar nesta manhã, subalterno tema: Deus é galardoador e meritocrático aos que lhes são fiéis. Isso é muito sério. E aí, amado, é uma coisa muito séria falar. Quando a gente fala de mérito, mérito é merecimento. Diga comigo: mérito é merecimento. Então, mérito não tem nada a ver com a salvação. A salvação, ela é dom gratuito de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo escreve: porque pela graça, favor imerecido, ou seja, diferente do mérito, sois salvos mediante a fé. E até mesmo essa fé, a gente diz: mas eu criei. Não, a fé, nós vamos ver lá nas epístolas, que diz que a fé foi dada também como dom aos santos para crer. Ele nos possibilitou crer. Paulo diz: estando nós mortos em delitos e pecados, nos vivificou. Então ele veio, nos trouxe vida, nos deu fé para crer. Até a fé que você teve para crer foi dado. A fé foi dada uma vez aos santos. Aí, com esta fé, nós recebemos o dom de Deus, a salvação. Então a salvação já está garantida. Quem pode dar glória a Deus? Na minha, na tua vida. Quer aplaudir? Aplauda, irmão. É muita coisa, não é pouca não. Amado, salvação não é pouca coisa não, é muita coisa. Se os homens soubessem o que é a salvação, corria para os pés de Jesus. Hoje tem gente que briga por cargos, briga por posições políticas, briga por partido, briga por posições. Tem gente até, aí eu não vou deixar barato, pastor Marco, não vou deixar barato, você me conhece. Tem gente até que já tem a salvação, mas fica doido por questões de política. E aí vem os escândalos, né? Nós estamos aqui, mas nós ouvimos jornal, né, amado? Lemos jornal. Temos que orar pedindo a Deus misericórdia para que a justiça consiga inocentar líderes religiosos, pastores. Mas o escândalo já está aí. E a esquerda em cima. Se soubessem o que é a salvação de Cristo, que posição nós somos. Amado, a Bíblia diz que nós somos embaixadores
de Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que é embaixador? Embaixador é alguém que sai da sua nação, preste atenção, mandado pelo seu reino, para em terra estranha exercer funções do seu reino. Qual é o seu reino? É o Brasil? Não, espiritualmente seu reino é as mansões celestiais, é o céu. Você, quando nasceu de novo em Cristo, você foi mandado por Deus. Olha, fique na terra agora, você é cidadão do céu, você vai ficar na terra como embaixador, para que a terra conheça as coisas desse reino e outros possam vir também para esse reino. Isso não é coisa pequena não, amado, é coisa grande. Você é súdito de um reino que não terá fim. Tem muito reino na terra, muitos impérios passaram. Babilônia foi cabeça de ouro, o reino Medo-Persa foi peito de prata, os gregos foi quadril de bronze, os romanos foi pernas e parte de pés de ferro. Mas diz que uma pedra foi movida sem mãos, que é o reino de Cristo, e esmiuçou a cabeça de ouro, o peito de prata, o quadril de bronze, os pés e as pernas, os pés e pernas de ferro, e se estabeleceu como um monte que não passará outro monte. Nesse reino, você vai ser oficial. Eu vou ser oficial, nós seremos oficiais. Só que com a diferença, você não vai ter cabelo branco, você não vai envelhecer, você não precisa de passagem, você não vai precisar de bolsa paletó, você não vai precisar de bolsa isso, bolsa aquilo, porque o seu corpo é um corpo celestial semelhante ao de Cristo, que se move na terra como um raio, segundo o querer de Deus. Você pode dizer, estou no Brasil, eu vou para o Japão, porque Jesus mandou ver o que é que está acontecendo lá no Japão, irmã Eva. E você vai assim, ó. A Bíblia diz, amados, agora somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque quando Ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Quem tem essa esperança purifica a si mesmo, assim também como Ele é puro. Imagine você ser ministro, súdito de um reino eterno, um reino que não passará, um reino que você tem um corpo eterno, perfeito, um corpo que não está sujeito a dor, a sofrimento, um corpo glorificado. Então não é coisa pequena esse negócio de salvação não, amado. É porque nós muitas vezes esquecemos. Então a salvação é dom, não é por mérito. Nós já estamos lá. Aprove a Deus nos dá a todo aquele que crê, a todo aquele que pegou essa dádiva de fé e creu. Mas quando nós falamos, amados, em mérito, a gente tem que falar de talentos. A gente tem que falar, olhar para a parábola dos talentos, olhar para outras passagens bíblicas, em que, embora a salvação sendo maravilhosa, Deus tem muito mais para nós no céu. Mas antes de eu entrar nessa parte, só para os irmãos entenderem, por que Deus falou, ainda que Moisés e Samuel? Moisés, você conhece o nascimento de Moisés, eu vou ser bem rápido nisso aqui. Moisés nasceu no palácio, quer dizer, nasceu, não no palácio, né? Nasceu na casa dos seus pais, mas foi criado no palácio como filho da filha de Faraó, para se livrar de uma sentença de morte. E sendo criado como filho da filha de Faraó, ele tinha, pela sucessão normal, o direito de se tornar um faraó. Mas diz o texto sagrado em Hebreus que Moisés, pela fé, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo maior riqueza e vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então Moisés renunciou a uma posição muito boa, a maior do mundo. É como fosse hoje presidente dos Estados Unidos da América. O Egito era no passado a maior nação, então você ser faraó é a maior autoridade do mundo, maiores exércitos, ter tudo do bom. Ele renunciou para sofrer com o povo. Aceitou um dos mais difíceis
chamados numa época já derradeira da sua vida, porque Moisés viveu 120 anos, 40 anos ele viveu no palácio, de 0 a 40, de 40 a 80 ele viveu cuidando de gado do seu sogro, de 80 a 120 ele aceitou, já na terça parte da sua vida, voltar ao Egito, o local que ele tinha saído fugido, porque ele matou um egípcio para livrar o israelita. Então ele tinha até medo dessa sentença, e ele volta para um local onde ele deixou uma dívida para obedecer a Deus. Então, além da renúncia, ele aceitou esse chamado. Por amor, chegou a orar a Deus que, se não perdoasse o povo, preste atenção, riscasse o nome dele do livro de Deus. Isso é muito sério, amado, isso é amor. É muito fácil a gente pensar no bem para nós, mas Moisés disse assim: Senhor, Deus disse assim, esse povo é muito obstinado, eu vou destruir, e de você, ele tinha filho, tinha mulheres, eu farei uma grande nação, colocarei no lugar. Ele disse: não, Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risque meu nome do teu livro. É muito sério, irmã Lígia, irmão Estevão, é muito amor. Conduziu um povo difícil por 40 anos, um povo instável, às vezes estava com Deus, às vezes fraquejava. Foi punido porque, apesar de ser muito manso, diz a palavra, o povo azoou tanto Moisés, que Moisés bateu 2 vezes na rocha ao invés de falar, e por isso não pôde entrar na terra prometida. Isso era Moisés. Um chamado longo, abnegado. E aí agora vem Samuel. Samuel nasceu sob um voto da sua mãe, e disse: se o Senhor me der um filho, Ana, eu sou estéril, darei para o teu serviço. Samuel nasce, Ana cumpre. E Samuel, desde pequeno, foi para o templo servir, renunciou à sua infância. Samuel não teve uma infância como outras crianças de Israel. E logo pequeno, o lazer de Samuel, se é que podemos chamar de lazer, era estar no templo aprendendo o ofício de sacerdote. Ainda muito novo, Deus tinha pressa, começou a falar com ele: Samuel, Samuel, ele corria para Eli: me chamou, Senhor? Não, não te chamei, volta para o teu lugar. E ele voltou, e a voz de Deus começou a julgar os pecados da casa de Eli e os filhos, usando Samuel ainda adolescente. Samuel não teve infância, não teve adolescência normal, não teve juventude, tudo dedicado ao Senhor. Acumulou 3 importantes cargos. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. A Bíblia diz que Samuel foi fiel em toda a casa de Deus. Olha que coisa linda, amado. Então preste atenção. Homens que tiveram ministério longínquos, ministério abnegado, que renunciou sua própria vida pela causa de Deus. E Deus, ele é meritocrático. Salvos são todos. Mas o que é que Deus está dizendo aqui? Ainda que Moisés e Samuel clamassem, Deus está dizendo que o clamor de Moisés e Samuel é diferente do clamor de outros, que também estão salvos lá. E onde eu quero chegar, amados, nesta manhã, que assim como Samuel, como Moisés teve o seu chamado, Deus chamou a cada um de nós. A obra de Deus é comparada a um edifício onde cada tijolo tem sua função. A obra de Deus é comparada a um corpo de Cristo, onde cada parte é um membro, é uma célula importante. Você é importante e foi chamado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem na minha e na tua vida função. Alguém já disse algo importante: ninguém no corpo de Cristo é canto de unha. Sabe o que é canto de unha? Que você pega a tesoura ou o alicate e corta. Não. Você é membro com funções dentro do corpo de Cristo. Embora talvez até você não conheça a sua função, mas o Deus que te chamou conhece. E quando Ele te chamou, Ele te capacitou. E o que é que o Espírito quer nos falar nesta manhã, amados? Vivemos uma geração que se contenta com muito pouco.
Tem gente que diz assim, olha, eu já sou salvo, então basta isso. Não tem a visão de Moisés, de Samuel, do amor ao próximo, de dizer, olha, eu preciso ser um canal para que outras vidas venham a Jesus. Eu quero viver como um canal na mão de Deus, poderoso. Eu quero fazer a diferença na minha casa, na minha vizinhança, na minha família, na escola, em todo lugar que eu vou. Isso é coisa, amado, que tem que ser desejado e pedido a Deus. Preste atenção. Nós pedimos a Deus muitas coisas. E não é pecado pedir. A Bíblia diz, pedir a se usar. Não é pecado pedir prosperidade, não é pecado pedir saúde, não é pecado pedir nada disso. Mas peça a Deus também, Senhor, usa-me. Mostra-me, Senhor, como eu posso ser mais útil no teu reino, na tua casa, porque Ele te chamou com funções. Dentro do corpo você exerce funções que são importantes para o reino de Deus. Amado, eu fico chateado comigo quando eu estou doente e não posso vir à casa do Senhor. Vivemos uma geração que parece que no dia que diz assim, hoje não é necessário ir lá, tem irmãos que parece que dá graças a Deus. Misericórdia. Porque ele entende assim, não, mas está lá o pastor Marco, a irmã Sandra vai lá, a irmã Josi, a Alessandra canta, irmão Estevão está sempre lá, é fiel. Se eu não for lá, não faço falta nenhuma. É mentira de Satanás. Você é importante, você faz parte do corpo. E o corpo de Cristo não pode ser enfermo. Significa dizer que quando você está na sua posição, a vitória é maior. Deus começa a mover, porque aquilo que é para você fazer, outro não vai fazer. A capacidade que Deus deu a Silas para tocar teclado não é a de Jairo. Se você der o baixo de Jairo a Silas, você vai ver. Tá todo mundo sair correndo. Também se você der o teclado de Silas a Jairo, também não vai ficar muito certo. Jairo dá uns arranjos assim, mas não é a mesma coisa não. E quando eu me alegro, quando eu vejo aqui que está Jairo, Silas, está Elisamar, eu fico ali olhando como ele toca tão bem a bateria. Amados, tudo isso faz parte. E isso são as coisas visíveis. As maiores, a Bíblia diz que são as invisíveis. Não fique pensando porque você não toca o instrumento, você é menos importante, não. A tua oração, a tua presença, o teu aperto de mão, o teu abraço, Deus está operando. Quando Maria achou-se grávida, por obra e graça do Espírito Santo, ela correu para ir visitar a prima Isabel, que também já estava grávida há 6 meses, mãe de João Batista. Diz o texto sagrado que quando ela chegou para visitar Isabel e ela saudou Isabel, eu estou falando de uma saudação. Você já saudou o seu irmão hoje? Catuca quem está do seu lado diz assim, você já saudou o seu irmão hoje? Eu estou falando de saudação, amado. Não disse que ela estava num culto, ministrando, que ela tocava, que ela tinha dom. Foi uma saudação. Diz que quando ela saudou Isabel, João Batista, que estava no ventre de Isabel, foi cheio do Espírito Santo, porque Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo, encheu João Batista do Espírito Santo. Você sabia que a sua saudação pode curar o irmão? Eu já tive essa experiência. Nesse instante a irmã estava orando aqui, sentiu de Deus, foi ali, me abraçou, profetizou a irmã Eva, na minha vida cura. Passei a semana toda doente. Pastor Marco me convidou para pregar, eu não queria negar, eu disse, pastor, vou dar a resposta lá para sexta-feira, mas eu não vou negar não. Estou tomando remédio aqui, veio rinite, misturou com gripe. Mas eu disse, eu quero estar lá. Porque eu creio, amado, que é importante. Nós precisamos dar valor àquilo que Deus colocou em nossa vida. É muito importante. Por isso que a Alessandra, às vezes, ela fala, sobe aqui até doente. Josi não é diferente.
porque sabe a importância, nós temos que ter esse valor, valorizar as coisas de Deus. E aí, amados, é importante entendermos que quando nós somos servos fiéis, que valorizamos as coisas de Deus, a nossa oração, que já é poderosa, ela começa a ser mais importante, porque Deus começa a colocar em uma balança. Quem é que está orando aí? Ah, quem está orando aí é o crente que vai na igreja quando quer. A oração do justo pode muito ser defeito, mas tem os pontos negativos, amado. Quem está orando aí? Ah, é o crente que não dá muito valor. Veja que Deus, ele olha para o merecimento. Não é salvação, você é salvo. Tanto o crente que vem todo dia como que não vem é salvo. Mas na hora da oração da vitória, ele vai olhar, quem é que está orando aí? É Moisés, é Samuel? Qual o crente que está orando aí? Esse crente que está orando, ele vive como na minha presença? Deus é meritocrático. Deus já mudou até sentença por causa de servos fiéis. Ezequias exterminou o culto pagão que havia em Judá, quando seu pai Acais reinou em Judá. Sacrificou até os filhos a Moloque, o altar de Deus colocou de lado para inquirir, construiu um altar com base no que tinha lá em Damasco, na Síria, colocou no templo do Senhor, o de Deus colocou do lado. Viveu uma vida toda errada. Quando ele morreu, o filho dele disse, não vou seguir o papel de meu pai não. Traz o altar de Deus de novo, tira esse de Damasco, aí extermina. Restabelece o culto, chama os levitas, arrumou tudo na casa de Deus. Pela sentença natural da vida, e a vida tem sentença natural que também são determinadas por Deus. Ele teria que morrer num dado momento, e Deus manda o profeta a ele. Vai e diz a Ezequias que arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. O profeta foi, profeta fiel do passado, amado. Não precisou dar rodada, não precisou fazer estardalhaço, mandava só o que Deus mandava dizer. Ezequias, Deus manda te dizer que arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Virou as costas e foi embora. Tem gente que vai dar um recado, irmão, tem um negócio sério para você que Deus falou, viu? É o seguinte, eu não sei se você vai suportar. Deus não mandou dizer nada disso, mandou dizer só o recado. Ezequias volta para a parede e ora a Deus, diz, Senhor, a oração está lá, eu andei nos seus caminhos, eu rejeitei os altares de Moloque, que meu pai andou fora dos teus caminhos, eu fiz isso, fiz aquilo. Diz a palavra de Deus que antes que o profeta saísse das extremidades do palácio, Deus disse, volta, e diz a ele que eu dou mais 15 anos. Então está vendo, amado, que tem diferença. Você que quer ser cristão de oração poderosa, seja um cristão fiel na casa do Senhor. Seja um cristão zeloso. Seja um cristão que diz, Senhor, eu quero fazer o melhor. Eu quero oferecer ao Senhor não o coxo, o aleijado, o manco, mas o meu culto ao Senhor tem que ser um culto perfeito, como diz a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí você começa a ver Deus mudar as coisas através da sua oração, porque a sua oração não é só o ora, mas tem a ação, o viver na presença de Deus. E a oração, amado, até o ímpio ora. Até o ímpio ora. Mas o Salmo 50 diz que Deus não considera a oração do ímpio, porque toma o meu nome nos teus lábios, do lado do Salmo 50. Que tenho eu convosco, que quando vê o mal, vocês anue. Mas ao justo diz, aí muda, o Salmo 50 trata o ímpio e trata o justo. Congregar os meus santos, aquele que tem aliança comigo. Aí Deus mostra um tratamento todo diferente. Lá em Malaquias diz assim, verás outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então eu quero pontuar muito rápido que nós temos Santa Ceia do Senhor. Em primeiro lugar, trabalhe com afinco e abundância, porque haverá recompensa maravilhosa e imensuráveis no céu. Amado, temos que parar com essa falsa humildade. Eu já ouvi isso algumas vezes.
Se você não ouviu, vai ouvir agora a primeira vez. Se já ouviu, vai ouvir de novo. Aquele irmão humilde diz assim: olha, se tiver até função de faxineiro no céu, eu quero, que lá é maravilhoso, que eu aceito até fazer faxina. Amado, lá não tem poeira não. Poeira é na música de Ivete Sangalo. E a música de Ivete Sangalo não se chama poeira, se chama Anjo Querubim. E a estrofe diz assim: a sorte grande dela foi ele cair do céu, anjo querubim. Está falando de quem? Satanás. Eras querubim ungido, estava no Éden, jardim de Deus, entre as pedras afogueadas. Mas ensoberbeceste no seu coração e disse: subirei, serei semelhante ao Altíssimo. E ele foi derrubado. Ou seja, essa música é uma exaltação a Satanás. Então esse querubim que foi precipitado, quando ele caiu, gerou poeira. Ela diz: poeira. Aí não vai ter muita poeira mesmo. No céu não, amado. O céu é perfeito, tudo é perfeito. E lá não tem função de faxineiro não. Lá tem função de adorador. Lá tem função que Deus já determinou para mim e para você. Lá é lugar de trabalho. Por isso que Paulo admoesta: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias, amado, nas madrugadas, quando eu estou buscando pela misericórdia, sobre galardão. Eu estou preparando uma mensagem que estou com medo até de pregar, mano. Viu, Marcos? Estou com medo de pregar, porque se pregar, estou com aquele sentimento. Às vezes eu paro, né? Aquele sentimento de Paulo: tenho vontade de partir, mas para que Cristo seja gerado em vós, quero ficar. Ainda tenho aí uma família, depende muito de mim, meus filhos estudando, esposa. Mas, amado, nós precisamos sentir saudade do céu, do nosso habitat. Seu habitat natural, depois de nascer de novo, é o céu, não é a terra, não. Tem um hino do cantor cristão que dizia assim: da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Amado, precisamos ter saudade do céu, desejar o céu, desejar a Deus. Entender que estamos na terra com a função, então vamos cumprir a nossa função rápido, porque a gente quer subir. Tem muita coisa ocupando a vida dos cristãos quando não vigia. Tem gente preocupado quem vai ganhar ou não o reality show, o Big Brother. Se o capítulo da novela amanhã vai ser bom ou ruim. Se o seu time vai sair da série A, B, C, não sei. Tudo isso são coisas naturais do homem. Eu nem o condeno. Só que não pode ocupar a primazia na nossa vida. O que tem que ocupar a primazia na nossa vida é o desejo do céu, amado. Amado, se nós entendêssemos o que é os galardões no céu, se entendêssemos isso, valorizaria não só a salvação, que já é maravilha, mas, amado, imagine, há um versículo lindo no livro de Daniel que diz: os que conduzirem muito para a justiça resplandecerão no céu como as estrelas, sempre e eternamente. Imagine você ter brilho no seu corpo como as estrelas. Isso é galardão, isso não é salvação não. Não pense que todo mundo vai chegar lá em cima e vai brilhar como estrela, não. Está salvo, está lá, mas os galardões são coisas que Deus vai dar segundo o mérito. Deus é meritocrático, é segundo o trabalho. E todas as obras serão provadas, diz a palavra do Senhor, pelo fogo. Então trabalhe com longevidade e perseverança. Ou seja, pelo tempo que o Senhor lhe permitir. Tem pessoas até que começam, mas daqui a pouco, cadê? Pastor, sabia o que é isso, né, pastor? Aí fulano, cadê? Imagine se Samuel dissesse assim: não, eu comecei bem no templo, mas daqui a pouco, cadê Samuel? Não, eu voltei, eu perdi minha adolescência, minha juventude, eu quero arranjar uma companheira para mim, eu quero... Não, Samuel foi fiel naquilo que Deus designou no seu coração. Moisés foi fiel, amado. Moisés não deixou o povo no deserto e dispersou, não. Ele foi até a morte.
Por isso que Paulo admoesta aos Gálatas: corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem põe a mão no arado, amado, não pode olhar para trás. Em terceiro, faça seu trabalho e sua obra para o Senhor com excelência. Não ofereça o coxo o aleijado. Isso é espiritual, amados. Nós temos que olhar para os sacrifícios para Deus desde Caim e Abel. Abel deu o melhor do seu trabalho. Caim simplesmente deu dos frutos. A Bíblia diz assim, ou seja, pega aí, bota aí. Para Caim não era importante, não. E às vezes nós, quando nos vigiamos, temos o mesmo comportamento, amados. Em Levítico diz assim: nenhuma coisa que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor. Você sabe o que é isso, amado? Não quer dizer que você é perfeito em tudo que você faz, mas Deus quer o seu melhor. Você pode estar cantando aqui até mal, mas se for o seu melhor, Deus diz: não, ali está me dando o melhor. Diferente é quando você pode cantar bem e não ensaia e faz uma porcaria. Aí você está oferecendo coxo aleijado. E isso é em toda a nossa vida, amado. É desde a contribuição, da oferta para a casa do Senhor. É o trabalho do Senhor. Sabe que existem funções, amados, eu já falei aqui, vou repetir, é o quarto. No corpo de Cristo, no qual nós fomos inseridos. Se você talvez quer ter uma visão melhor, converse com Jesus. Diz: Senhor, qual a minha função no teu reino? Eu quero conhecer. Ele mostra. E quando eu falo função, não é só os cargos físicos, amado. Cargo físico você pode exercer também. Mas espiritualmente você tem uma importância muito grande que Deus, quando te chamou, isso fica explícito na parábola dos talentos. Quando o Senhor, aquele dono da propriedade, vai para uma viagem longínqua e chama aqueles trabalhadores e dá a eles talento. Ninguém ficou sem talento, porque se ficasse alguém com talento, a parábola está dizendo o seguinte: não, tem gente que não recebe nada mesmo, fica aí só ocupando espaço. Não, ele deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. Você pode até não ter tantos talentos como o outro, mas você tem. E se tem, não é para enterrar, é para granjear, é para trabalhar na obra do Senhor. Isso é muito sério, amado. Isso é uma coisa muito importante na nossa vida, porque muitas vezes estamos diante de Deus, porque às vezes a função do intercessor, irmã Eva, irmãos aqui, é tão importante, porque Deus às vezes dá vitória por causa do intercessor, que a própria pessoa que precisa, a oração dele não tem o mesmo peso diante de Deus. Ah, pastor, você está inventando isso? Estou inventando não, amados. O livro de Jó diz assim: porque Deus fala 2 ou 3 vezes com o homem, em sonho ou em visão. Quando adormece, ele é afligido. Se o homem não obedecer, Deus o aflige com enfermidade, para tirar o homem do seu erro. Aí diz assim: mas se no meio dele estiver um intercessor, alguém que ore por ele, Deus o reverderá, o sarará e tirará ele daquele estado deplorável. Veja o papel do intercessor. É por isso que nós devemos ter ciência que, além de todos que oram por nós, você sabe que os pastores, todos aqui, oram por vocês, os irmãos dos círculos de orações. Às vezes Deus me leva assim a orar por irmãos até mais longo, assim, pontualmente. Oro por todos e às vezes pontualmente, com a urgência de Deus. Mas você tem 2 intercessores que sobrepõem a mim, ao pastor Marco, a Sandra, todo o grupo de oração da igreja. Sabe quem é? Jesus e o Espírito Santo. Uma das funções de Cristo, depois que ele ascendeu os céus e está à direita de Deus, diz que ele intercede por nós diante do Pai, porque ele é fiel sacerdote sobre a casa de Deus. O que isso quer dizer? Aquele que padeceu, ele se fez carne, habitou entre nós, ele é poderoso para socorrer os que são tentados.
E ele intercede com o Pai com propriedade, porque ele viveu as nossas amarguras. Ele foi traído, ele foi em tudo tentado, não pecou. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos dar o melhor, amado, nas nossas vidas. Sempre é possível dar o melhor. Quando nós damos o melhor a Deus, a gente melhora também aquilo que é de Deus vem para nós. Porque Ele contempla o teu trabalho. Uma das igrejas, o Senhor disse: conheço o teu trabalho e a tua perseverança. Carta a Éfeso. Lá nas 7 cartas das igrejas da Ásia, ele fala pontualmente como ele olha as nossas atitudes. Por isso que a Filadélfia, mesmo sendo a igreja mais fraca, ele disse: embora tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então eu vou tratar você, Filadélfia, de forma distinta. Eu te guardarei da tribulação que haverá sobre a terra, porque não negaste o meu nome. Amado, Deus está olhando para mim, para você, para aquilo que temos feito diante do Senhor. Vamos ficar de pé, eu convido